já vamos começar o tema. O que seria essa teoria das bandeiras? De onde ela surgiu? Como é que ela se popularizou? Não, antes, porém, uma coisa que a gente sempre faz aqui, que as pessoas gostam, é o histórico, né? Ah, isso. De onde você veio, sua história, por que que você chegou a trabalhar nisso, então fica à vontade para Perfeito, falar. muito obrigado. Obrigado também pelo convite, Gabriel, professor. Uma honra estar aqui no Carabelas. Meu nome é Francisco Litvai, eu sou duplo cidadão, brasileiro e austríaco. Eu tenho tripla residência, Paraguai, Colômbia, Chile. Empresas em 3 jurisdições diferentes, Estados Unidos, Colômbia e Honduras. Contas bancárias em mais de 10 países hoje em dia. E, basicamente, né, o meu trabalho é ajudar as pessoas a implementarem a mesma coisa, né? Colocarem a teoria das bandeiras, que eu já vou responder sobre, na prática. Então, eu saí do Brasil aos 17 anos, eu sou natural de Blumenau, em Santa Catarina. Devido à minha cidadania austríaca e também por ter crescido em Blumenau, Pomerode, né, eu aprendi a falar alemão, tive alemão na escola, meu avô fala alemão, tudo mais. Aí eu busquei aprender, estudar lá na Áustria, alemão. E durante o meu mestrado lá, eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalhava com essa mesma área lá na Alemanha, e aí decidi trabalhar junto com ele para trazer esse tipo de conteúdo para o Brasil, que na época era muito pouca coisa que se falava de teoria das bandeiras, né? Agora está crescendo, principalmente acho que nos últimos 2 anos deu uma popularizada, Sim, bastante. mas assim, na época não tinha muita coisa, né? Isso foi 2020. Aí a gente começou o negócio, eu larguei o mestrado para focar na empresa, fiquei como nômade digital e desde então já estive em mais de 50 países no total. O combo Idade Média está com 40% de desconto, frete grátis. Não perca, hein? Aproveite logo essa promoção e clique no link que aparece na tela. Enquanto a gente faz esse trabalho justamente de internacionalização e, né, tanto segunda residência, cidadania, empresa offshore, planejamento fiscal, tudo isso. Muito bom. Quando surgiu a teoria das bandeiras e por que esse nome? Então, o conceito original da teoria das bandeiras foi criado por um americano chamado Harry Schultz, nos anos 60. E ele postulou que as pessoas deveriam ter 3 bandeiras para se protegerem, né, do Estado, dos impostos, enfim. Você deveria ter um segundo passaporte, você deveria ter um endereço num paraíso fiscal, né, e os seus investimentos offshore, fora dos Estados Unidos, por contexto dele, né, que era o país que tem o controle ali. Então, essa foi inicialmente a teoria das 3 bandeiras. Aí, ali nos anos 80, pela segunda metade dos anos 80, o W.G. Hill publicou um livro chamado Perpetual Traveler, o Viajante Perpétuo. Inclusive, já, né, antecipando todo esse tema dos nômades digitais, na época não tinha trabalho remoto, né? Então o nômade, o Perpetual Traveler era um cara que é mais executivo, dono de empresa, talvez aposentado, talvez vive de aluguel, e a ideia dele era que você, né, poderia ter esse estilo de vida de viajar entre diferentes países do mundo, e com isso ele criou a ideia das 5 bandeiras. Aí era o passaporte, a residência, o local que você tem a sua empresa, o local que você tem os seus investimentos e os seus playgrounds, ou seja, não necessariamente o país que você é residente fiscal tem que ser o país em que você vai aproveitar a vida, né? Então você pode, por exemplo, ter a sua residência, não sei, na Suíça, mas você passa os seus verões na Espanha, um país que vai ser, né, mais interessante a nível de desfrutar mesmo, ou talvez passar um tempo no Paraguai, comprar eletrônicos lá, que vão ser mais baratos, vai ter menos IVA, esse tipo de coisa. E aí, desde então, assim, cresceu muito, né? Se você buscava encontrar artigos falando da teoria das 9 bandeiras, da teoria das 11 bandeiras, da teoria das 15 bandeiras. Isso foi em qual ano? O do Perpetual Traveler ali nos anos 80 já, muito antes. Eu lembro que eu li um livro que ele é bem famoso, é um desses best-sellers americanos, que é aquele do trabalho 4 horas por semana. Aí ele fala, fatura em dólar, tem uns custos na China e viva na Argentina. Exato. O 4-Hour Workweek também muito bom para essa ideia do trabalho remoto. Mas assim, hoje em dia tem teoria de quantas bandeiras quiser. A princípio, o que eu gosto de falar é que cada aspecto relevante da sua vida, a princípio, pode ser uma bandeira, né? Porque a ideia da teoria das bandeiras é qual? Você quer
não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Não ter um país apenas que controla todos os aspectos da sua vida, e você quer diversificar, né? Plantar, fincar essas bandeiras em outras jurisdições, tanto para se beneficiar de outras vantagens que o país pode trazer, por exemplo, um custo mais baixo de um fornecedor na China, não sei, quanto você justamente se diversificar, né? Diminuir o seu risco, a sua exposição. Então, digamos, muitas empresas agora de e-mail criptografado, de cloud criptografada, colocam a sede deles lá, ou servidores na Suíça, ou na Noruega, ou na Islândia, porque lá é muito bom para proteção de dados. Então isso pode ser um fator também. Você tem uma empresa brasileira, mas os dados dos seus clientes são armazenados num país que é mais protegido. Não sei, né? Então, cada aspecto relevante da sua vida poderia, a princípio, ser uma bandeira. A ideia é você buscar o país que vai te tratar melhor para aquela bandeira. Né? Então, o país que vai me tratar melhor a nível bancário, eu vou lá e abro a minha conta bancária lá. O país que vai me dar a melhor condição para negócio, eu abro a minha empresa lá. Né? Você sempre busca o país que vai te favorecer naquilo. E você daí deixa de precisar que um país seja perfeito, né? O país que atenda a todas as suas necessidades. Certo. Então vamos começar aqui por etapas. Qual que seria o país que teria o melhor lugar de investimento? Que você teria mais confiabilidade de investimento, maior relação risco-retorno? Quais seriam eles? Então, risco-retorno é uma... muito variável. Ou é um ou é outro, na verdade, né? Porque os países que têm baixíssimo risco têm baixíssimos retornos também. Então, Suíça, por exemplo, né? É um país que super seguro, mas juros quase zero, né? Você vai deixar alguma coisa no banco lá, não vai render nada. Já outros países, tipo Turquia, por exemplo, que tem risco de moeda, de potencial hiperinflação, pagam juros, né, altíssimos. Acaba tendo que escolher, né, onde que você se sente confortável no fim das contas. Mas, o que dá para mencionar aqui seriam os países que são mais abertos ao capital de forma geral, vão acabar performando melhor, vão ser mais interessantes. Né? Então, claro, Estados Unidos é o maior mercado do mundo, segue sendo. A maioria das pessoas do Brasil que começam a investir fora começam com os Estados Unidos. Né? Depois, talvez, de Estados Unidos, que elas vão para outra jurisdição. Mas mesmo assim, no mercado americano, você tem empresas de todo mundo listadas. Né? Então, por exemplo, o Bancolombia lá da Colômbia, ele é listado na Bolsa de Nova York. Tem empresas brasileiras. Empresas brasileiras exato. Então, o mercado americano você acaba tendo acesso ao mundo todo, no fim das contas. Né? Mas, na nossa região, a gente pode mencionar, por exemplo, o Chile, ou o Panamá, ou o Uruguai, que são países que têm aquela investment grade, né? O nível de investimento, que tem menor dívida pública em relação ao PIB, que tem uma carga tributária menor, que tem um nível de... Se a gente olha aqueles índices de liberdade econômica, direitos de propriedade são também melhores. Mas, novamente, né, por exemplo, o que você vai poder ter de retorno no mercado de Airbnb no Chile é menor do que na Colômbia, que é um país mais arriscado também, mas que também consegue compensar nisso. Então, acho que o investidor inteligente ele sempre vai ter uma diversificação do próprio portfólio. Talvez, se ele quer diversificar entre países, ele coloque uma quantia menor, digamos, num país que seja um risco mais alto, mas que pode trazer um bom retorno. E, se ele quer manter o outro patrimônio protegido, ele coloca uma quantia maior numa jurisdição que ele sabe que o risco de alguma coisa acontecer é mais baixo. Certo, você está morando agora na Colômbia. Você realmente não só você presta serviço na área das bandeiras, mas também aplica isso na prática, né? Foi difícil a transição ou foi fácil? No meu caso não foi muito difícil, tá? Eu até diria que assim, a principal barreira geralmente a nível migratório é o dinheiro, né? A renda. A pessoa precisar encontrar alguma maneira de se manter. No meu caso, a empresa que eu tenho é uma empresa remota. Então, tendo uma renda remota, a parte de relocação para qualquer país do mundo acaba ficando mais simplificada. Por isso que até o que a gente incentiva, assim, né, para quem trabalha numa profissão que tem a possibilidade de trabalhar remoto, um programador, né, um designer, uma pessoa que tem um trabalho assim, você garantindo uma renda remota, você já tem um plano B de certa forma. Porque se você precisar sair do Brasil, a sua renda não fica no Brasil. Você pode ir para algum outro lugar. Então, para mim foi relativamente fácil. A Colômbia, a América Latina no geral, eu diria que é muito mais fácil de se adaptar do que um país mais longe. A Colômbia é muito parecida com o Brasil em muitos aspectos. Né? O pessoal é muito
O pessoal é muito amigável, gosta muito de brasileiro lá, vale mencionar isso, a gente é visto como primos, digamos, né? Então, a parte de adaptação, o espanhol também é fácil de aprender, né? Para quem teve que aprender alemão, o espanhol não foi a maior dificuldade. Foi um passeio. Pois é, mas eu vejo que, assim, a parte de facilidade de imigração é um fator que é muito buscado, né? Até a maioria das pessoas que perguntam pra gente, por exemplo, de se mudar para a Europa, costuma ser Portugal e Espanha. Né? Não de cara, talvez Suécia ou alguma coisa assim. E quando busca um país que não vai ser esses dois, costuma ser, por exemplo, Irlanda, Reino Unido, países de língua inglesa. Que o cara já fala inglês e vai ser mais fácil a adaptação. No fim das contas, a decisão migratória não é só imposto ou liberdade econômica. Tem uma coisa muito subjetiva também, tem de gosto, né? De onde você sente bem a língua que você consegue falar bem e tal. Né? Clean, exato. Né? Por isso que, assim, eu gosto de falar que não existe nenhum país perfeito, não existe nenhum país que atenda todas as demandas, sabe? Pessoas... Aqui a gente pode entrar no tema de valor subjetivo, né? Alguma pessoa vai valorizar... Você vai valorizar um país, por exemplo, que é mais católico, um país que pode ter as crianças numa escola religiosa. Já alguma outra pessoa pode preferir um país que seja mais ateu. Só aí, sabe? Não vai ter nenhum país que vai atender os dois. E, de qualquer forma, também temos o tema de custo, né? Talvez um país que tem menos problemas, ele vai acabar atraindo mais gente e aí o problema vai ser o custo mais elevado. Então, acaba que sempre tem que colocar na balança. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.